Meu povo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma grande satisfação, uma grande alegria poder me dirigir uma vez mais a vocês e juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Dando sequência aos estudos que começamos na semana passada, nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Semana passada estudamos sobre a unidade da igreja. Hoje vamos estudar um pouco sobre a centralidade de Cristo e a riqueza das bênçãos espirituais que ele conquistou para nós. Paulo ele introduz a sua carta aos Efésios de uma maneira muito bela, muito singular. São os 23 versículos da nossa meditação de hoje. Capítulo 1 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 23. Uma passagem riquíssima. Paulo fala da riqueza das bênçãos espirituais que nós ganhamos ou que nós conquistamos em Cristo. Ao vislumbrar essas coisas, nós precisamos entender, compreender a riqueza, a urgência e a necessidade de desenvolvermos um relacionamento pessoal e profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo e com a sua palavra, entendendo que Ele deve ser o centro, o foco das nossas vidas, porque só dessa maneira nós podemos desfrutar da verdadeira esperança que os salvos desfrutam nele. E nós não podemos ser confundidos nesse tempo que nós vivemos. Vivemos um tempo desafiador e temos pelo menos dois dilemas ou dois desafios que se fazem presente nas nossas vidas. O desafio de um evangelho superficial e o desafio de um evangelho materialista. A superficialidade e o materialismo são dois inimigos do crente. Há pessoas que buscam um evangelho fácil, um evangelho sem raízes, sem profundidade, um evangelho sem cruz, sem renúncia, o evangelho massageador de egos, o evangelho sentimentaloide. Não estou falando de um evangelho que fala de sentimentos, eu estou falando de um evangelho sentimentaloide, um evangelho que passa a mão na cabeça das pessoas. É o evangelho que não tem a ajuda do alto, mas tem a autoajuda. O evangelho dos coaches, o evangelho que é muito pregado e muito difundido nos meios virtuais hoje em dia. E há o desafio do evangelho materialista, o evangelho da teologia da prosperidade, do triunfalismo, baseado na ambição humana, nos desejos humanos, na busca incessante que o homem tem por conquistar bens materiais, por conquistar riquezas. Não que riqueza seja má, não que a riqueza seja ruim, não é isso, mas que o foco do evangelho não é esse. Não foi por esse motivo que Cristo deu a sua vida na cruz. E nem é essa a nossa esperança. A nossa esperança não é pautada nas coisas terrenas e naturais e humanas. A nossa esperança é pautada nas coisas celestiais e eternas. Se não fosse assim, não teria esperança alguma para nós. E é por isso que o apóstolo Paulo ele faz uma oração muito interessante nesse capítulo 1 de Efésios. E, em especial, eu quero pegar o versículo de número 18 para que nós meditemos nele. No versículo 18, o apóstolo fala o seguinte: Oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja que bela essa oração que o apóstolo faz ao Senhor. Ele ora a Deus para que os olhos dos cristãos sejam iluminados, para que esses cristãos compreendam, entendam qual é a verdadeira esperança do chamado para o qual ele nos chamou e quais são as verdadeiras bênçãos da herança que ele conquistou para nós e que nós podemos desfrutar nele, para que nós não venhamos ser confundidos. Dentro desse versículo nós podemos fazer uma pergunta sobre o que é o Evangelho. Qual é a esperança que ele traz? O Evangelho é sobre riquezas, riquezas materiais, riquezas terrenas. O Evangelho é sobre uma vida fácil e plena, onde não há dificuldades, onde não há adversidades. O Evangelho é sobre um posicionamento ideológico. O Evangelho é sobre uma conquista de status,
sobre o que é Evangelho. Qual é a esperança que há no Evangelho? O Evangelho não é sobre coisas terrenas e materiais. O Evangelho é sobre coisas eternas. O Evangelho é sobre a nossa redenção em Cristo e por Cristo, para que nós não venhamos a ser tragados com o mundo. O Evangelho é sobre perdão, sobre resgate, sobre libertação. O Evangelho é sobre transformação. E a esperança que ele traz é a esperança de uma vida centrada em Cristo, focada em Cristo. No princípio eu falei de 2 desafios, o desafio da superficialidade e o desafio do materialismo, do evangelho que anda pelo caminho superficial e do evangelho que anda pelo caminho do materialismo. Os dois, eles têm algo em comum. Os dois perderam o foco em Cristo. Os dois perderam a centralidade em Cristo e na sua palavra. E quando eles perdem o foco em Cristo, eles perdem tudo. E nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Porque se nós perdemos o centro que é Cristo, se nós perdemos o foco em Cristo, nós também perdemos a esperança. E a nossa fé passa a não ter sentido. E a nossa vida passa a ser uma vida superficial, sem raízes, sem base, sem estrutura. Que na primeira tempestade, que no primeiro desafio, tudo vai ruir, tudo vai cair por terra. Que na primeira perda, que na primeira dor, tudo vai desabar. Por quê? Porque a esperança não estava posta em Cristo. Porque a esperança que se tinha não era real, não era verdadeira, não era autêntica. E é por isso que o apóstolo ora, para que os nossos olhos se abram e para que a gente conheça o que é a verdadeira esperança e quais são as verdadeiras bênçãos celestiais da herança que nós temos em Cristo. Nós vivemos hoje um mundo caótico, um mundo difícil. E nós vemos muitas pessoas correndo atrás de coisas totalmente fúteis e inúteis. E perdendo o sentido de suas vidas. E perdendo o foco que precisam ter no nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo dessas muitas pessoas, eu não estou falando do mundo como um todo, eu estou falando principalmente dos cristãos. Eu estou falando de nós mesmos. Que muitas vezes nos esquecemos o que é a essência do Evangelho. Se você prestar atenção nesses 23 versículos, Paulo repete a expressão em Cristo várias vezes. Ele repete a expressão nele várias vezes. Para mostrar para nós que a centralidade, que o foco, que o alvo é Cristo. Como a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 12, no versículo 2, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o nosso ponto de partida e também é a nossa linha de chegada. Mas mais do que o ponto de partida e linha de chegada, ele também é o caminho que liga os dois pontos. Se a nossa vida fosse uma maratona, a nossa linha de partida, o nosso ponto de partida seria Cristo. A nossa linha de chegada seria Cristo e o percurso também seria Cristo. Porque ele diz a respeito de si mesmo, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós entendemos aquilo que Paulo escreve nesses 23 versículos, nós compreendemos a riqueza do Evangelho, a riqueza da obra de Cristo, do preço alto que ele pagou por nosso resgate. E Paulo chama a atenção para isso no versículo de número 7. Leiamos, por favor. Versículo de número 7 do capítulo 1, Paulo diz, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Veja que preciosidade esse versículo. As riquezas da graça de Deus. Que riquezas são essas? A nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, que foi conquistado como? Pelo sangue. Pelo sangue de quem? De Cristo. Essa é a centralidade do Evangelho, a essência do Evangelho. Cristo nos resgatou do pecado, Cristo nos redimiu e Cristo nos perdoou dos nossos pecados pelo seu precioso sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Nós não podemos nos esquecer dessa grande bênção, dessa grande dádiva, porque com essa bênção, com essa dádiva, Cristo conquistou algo para nós. Ele nos fez herdeiros da vida eterna. Ele nos fez herdeiros de sua própria vida.
Porque nós podemos dizer como Paulo, já não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. O nosso viver agora é Cristo, nós vivemos nele, por ele existimos, por ele vivemos, por ele andamos, e é isso que nós precisamos ter nesses dias trabalhosos que nós temos vivido. Caminhar em Cristo, com Cristo, por Cristo. Entender que dele, por ele, para ele são todas as coisas, que ele é o nosso tudo e que ele precisa ser o centro de nossas vidas, o centro, o foco e a base da nossa confiança, da nossa fé, da nossa esperança. Sem Cristo nós não temos nada, absolutamente nada. E esses 23 versículos, eles vêm falar fortemente ao nosso coração, para que nós não venhamos nos esquecer jamais da riqueza da graça divina. Que graça é essa? A graça que se manifestou salvadora a todos nós. A graça que nos redimiu dos nossos pecados. Esse texto, esse versículo que nós lemos, ele usa essa palavra redenção, e essa é uma palavra muito forte. No sentido greco-romano da palavra que Paulo usou nesse texto, redenção significa resgatar o escravo mediante o pagamento de um preço. O escravo estava preso, estava vivendo em escravidão, sendo forçado a trabalhar, sendo torturado todos os dias, e alguém chegou e disse: olha, eu vou libertar esse escravo. O dono do escravo fala: o preço é tanto. E o resgatador diz: eu pago, está aqui o preço, eu pago e agora ele está livre. Isso é o sentido da palavra redenção, e foi isso que Cristo fez conosco. Lá na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, está consumado, ele estava dizendo: Pai, o preço foi pago, Pai, eu os resgato. E ele estava dizendo para o pecado, para Satanás, ele estava dizendo: eu estou pagando o preço, eu estou resgatando eles, e eles agora são livres. Livres pelo meu sangue, porque eu os resgatei e eu os perdoei dos seus pecados. Essa é a obra que Cristo executou na cruz. Essa é a essência do Evangelho. É por isso que nós vivemos e é por isso que nós temos esperança. E é por isso que o nosso Evangelho, a nossa pregação, o nosso ensinamento e a nossa vida precisa ser cristocêntrica, isto é, ela precisa ser centrada, focada, pautada em Cristo. Nós precisamos entender que Cristo morreu na cruz não porque ele precisasse daquilo, mas porque nós precisávamos e precisamos. A morte de Cristo na cruz não foi para que nós fôssemos o centro dele, mas para que ele fosse o nosso centro. Ele morreu na cruz, ele deu a sua vida na cruz, não porque nós éramos dignos ou merecedores, mas porque nós éramos desprezíveis pecadores e só tinha uma esperança para nós: o resgate que ele estava disposto a pagar na cruz e que ele pagou por nós. Essa é a nossa única esperança. E a oração de Paulo, ela ecoa nos nossos corações. Eu oro ao Senhor ainda para que eles tenham os seus olhos abertos e para que eles possam entender qual é a real esperança do chamado que ele fez. E quem é esse ele? Jesus. Jesus nos fez um chamado, que chamado? O chamado da salvação. E qual é a esperança que esse chamado nos traz? É a esperança da vida eterna na presença de Deus. É a esperança de desfrutar de um relacionamento íntimo e autêntico com Deus. É a esperança de ter nas nossas vidas a presença maravilhosa do nosso Consolador, o Espírito Santo. É a esperança de ter a compreensão da palavra. É a esperança de ter comunhão com os nossos irmãos mediante Cristo. Essa é a nossa real esperança. E é por isso que nós precisamos buscar todos os dias a centralidade de Cristo em nossos corações. Nós só temos um caminho para desfrutar das bênçãos espirituais que Deus tem reservada para nós. Só há um caminho: tendo uma vida centralizada em Cristo, vivendo em comunhão com Cristo. Se nós fizermos isso, nós desfrutaremos de todas as bênçãos espirituais que Deus tem a nos conceder. As bênçãos que Paulo fala em Efésios 1 não são bênçãos materiais, não são bênçãos terrenas. Ele não está falando de riquezas financeiras, não está falando de ouro, não está falando de prata, não está falando de diamantes.
Ele está falando das riquezas espirituais, das riquezas da graça divina. É dessas bênçãos que ele está falando. E é sobre essas bênçãos que nós precisamos meditar e buscar. Mais do que qualquer outra coisa. Queremos ter vida próspera, podemos trabalhar e Deus vai abençoar o nosso trabalho. Podemos nos esforçar, correr atrás, porque isso está no nosso alcance. Agora, as bênçãos espirituais, as bênçãos da graça divina, as bênçãos eternas que está na herança que Cristo conquistou para nós, elas só podem ser alcançadas se a nossa vida estiver em Cristo. Como diz a Bíblia Sagrada, em Cristo nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que em Cristo nós podemos ter esperança, nós podemos aguardar sua vinda em Cristo. O que isso significa? Centrados em Cristo, focados em Cristo, unidos a Cristo, ligados, conectados a Cristo. É isso que nós precisamos ter e é isso que precisamos ser, é isso que nós precisamos viver todos os dias. A Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa e ela nos faz um convite, não apenas no livro de Efésios, ela nos faz um convite a uma vida cristocêntrica, um convite a uma vida no qual a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé seja Cristo e que nós venhamos entender de uma vez por todas que só há um sentido no viver, que é Cristo. Eu sei que eu estou repetindo isso e eu sei que eu estou falando o nome Cristo várias vezes, mas é para que você entenda que Cristo é o seu tudo e que sem Cristo você não tem nada. E não importa o que você faça, sem Cristo você não chega ao lugar mais importante que você precisa chegar, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a maior dádiva que nós podemos ter. A Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E a Bíblia também diz que Cristo nos abriu essa porta mais uma vez. E ela nos estimula, lá em Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 19, a entrar com toda coragem, com toda ousadia no Santo dos Santos, porque esse acesso e esse caminho novo nos foi conquistado por Cristo Jesus através do seu sangue. Não existe nenhuma dádiva, nenhuma bênção maior do que estar na presença de Deus. E se nós podemos estar na presença de Deus, é fruto, é resultado do amor e da benevolência do próprio Deus, que nos deu o seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados. Paulo fez a oração pedindo aos Efésios, e eu também oro a Deus pedindo para que eu e você possamos compreender qual é a verdadeira esperança que o Evangelho nos traz e quais são as ricas bênçãos que nós temos herdadas em Cristo. É lindo, é maravilhoso quando nós nos debruçamos sobre a palavra do Senhor e compreendemos aquilo que ela nos quer dizer. E se nós podemos compreender é porque hoje nós temos um aliado que nos ajuda a compreender a palavra e nos ajuda a ter uma vida centralizada em Cristo. Paulo vai dizer no livro de Efésios também, no versículo de número 13 e 14, que o Espírito Santo, ele é o selo, o penhor da nossa salvação, que nós somos selados com o Espírito Santo e que agora nós o temos por penhor da nossa salvação. O que o apóstolo quer dizer com isso? No tempo antigo, o selo significava propriedade. Então, a partir do momento que alguém tinha aquela marca, aquele selo, significava que alguém ou algo era propriedade do dono daquela marca, do dono daquele selo. Se nós somos selados pelo Espírito Santo, isso significa que nós somos propriedades de Deus. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, ela está querendo dizer que o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. É como se você fosse numa loja de penhores e dissesse: eu preciso de R$200 emprestado, eu vou voltar para pagar.
E como garantia eu vou deixar aqui o meu anel de formatura, que ele é a garantia que eu estou deixando a você de que eu volto e vou pagar esses 100 reais, esses 200 reais, esses 1.000 reais, seja quanto for que eu estou pegando emprestado. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas é a garantia de que Jesus vai voltar para completar a obra da salvação que ele começou lá na cruz do Calvário. Toda pessoa que se converte verdadeiramente a Cristo, que entrega verdadeiramente a sua vida a Cristo, naquele exato momento, ela recebe uma rica dádiva do Senhor. Ela recebe uma bênção preciosa do Senhor, que é a bênção da presença do Espírito Santo na vida dela. No instante que um ser humano diz, eu confesso Cristo como meu Salvador, e que isso é dito em verdade, o Espírito Santo vem e faz morada naquela pessoa. E a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa é o selo, isto é a marca de Deus, garantindo que aquela pessoa é propriedade de Deus, e é a garantia, é o penhor de que Cristo vai resgatar aquela pessoa. É como se Jesus olhasse dos céus e dissesse, Pai, aquele ali é crente de verdade, olha lá a marca nele. Que marca é essa? O Espírito Santo. Então, quando o Evangelho é pregado, quando as pessoas creem, quando as pessoas recebem Cristo como seu Salvador, elas são imediatamente premiadas com essa rica bênção, que é a bênção de ter a presença do Espírito Santo como seu guia, como seu orientador, como seu consolador, e mais do que isso, como selo, como penhor que garante que aquela pessoa vai estar sendo salva. Imagina a cena, o Chiquinho se arrependeu dos seus pecados, arrependido ele veio até Deus, até a presença do Senhor e disse, Pai, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão, eu reconheço que Jesus Cristo é o teu Filho e eu recebo hoje Jesus Cristo como o meu único e o meu suficiente Salvador, eu quero entregar minha vida a Ti e eu quero viver contigo. E o Chiquinho diz isso com toda a sinceridade do seu coração. Naquele momento, Deus o recebe como filho e envia o Espírito Santo para habitar na vida dele. E é a presença do Espírito Santo que dá a autenticidade. É como se Deus dissesse, eu estou selando, carimbando você como meu filho e te adotando por intermédio de Cristo. E aí Deus diz, olha, agora escreve o nome dele no livro da vida, porque a salvação aqui é autêntica. Quem é que está autenticando? O Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo estiver habitando na vida dele, o nome dele vai estar escrito no livro da vida. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo saia da vida dele, ou que ele se afaste da presença de Deus, aí o nome é tirado do livro da vida. Por isso que Paulo escreve ainda em Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 30, não entristeçais o Espírito pelo qual fostes selados, não apagueis, não extinguais. Ou seja, não retire, não entristeça o Espírito Santo para que ele não se afaste da sua vida e você perca o selo que garante a sua salvação. Esses primeiros versículos que nós estamos meditando, eles nos traz de volta para esse olhar, para essa reflexão sobre a centralidade de Cristo em nossas vidas e sobre a riqueza das bênçãos espirituais, das bênçãos divinas, das bênçãos da graça de Deus sobre nossas vidas. Fomos resgatados do pecado por Cristo, nossos pecados são perdoados pelo sangue de Cristo, nós temos a presença maravilhosa do Consolador, que é o Espírito Santo, que é o selo, o penhor, a garantia da nossa salvação. Nós temos a expectativa de uma vida eterna. Nós podemos desfrutar da presença de Deus. Nós podemos desfrutar da palavra de Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus. Nós podemos ter a alegria da presença do Espírito Santo. Nós podemos ter a expectativa de uma vida eterna de gozo, de prazer, de alegria na presença do nosso Pai. Nós somos feitos filhos de Deus, adotados como filhos de Deus, mediante Cristo. Você quer bênção maior do que essa? Você quer bênção mais rica do que essa? Essas são as bênçãos espirituais que nos são concedidas. É essas bênçãos que nós precisamos desejar, que nós precisamos buscar. As bênçãos de ter uma vida em Cristo, unida a Cristo. Vamos ler mais um versículo ainda no capítulo 1. Eu quero ler com vocês
o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. O que é que Paulo disse aqui? Paulo disse, olha, bendito é Deus que nos resgatou dos nossos pecados e que fez de nós seus filhos mediante Cristo, ou seja, através de Cristo, por intermédio de Cristo, a partir do momento que nós cremos em Cristo, fomos feitos filhos de Deus e herdeiros das bênçãos celestiais. E Ele tem dispensado essas bênçãos celestiais de uma maneira grandiosa em nossas vidas. Tudo que nós precisamos ter é resgatar a centralidade de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos que as nossas vidas sejam construídas em Cristo. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Cristo. Aproveitando que hoje é Páscoa, nós não podemos deixar de meditar nisso. Hoje é um dia especial. Nós lembramos da ressurreição de Cristo e do seu sacrifício na cruz. E entendemos que tudo que Ele fez foi para nos redimir e para nos resgatar. Cristo não morreu na cruz para que você tivesse o carro do último tipo. Cristo não morreu na cruz para que o seu ego fosse massageado. Cristo não morreu na cruz para que você tivesse a vida dos seus sonhos. Cristo morreu na cruz para que os seus pecados fossem perdoados. Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a salvação. Foi por isso que Ele verteu o seu precioso sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha vida e da sua vida. O preço que Ele pagou para resgatar a mim e para resgatar a você foi um preço muito alto. Se você ainda acha que o Evangelho existe para que você tenha riquezas materiais, eu te convido à conversão. Se você acha que o Evangelho é para satisfazer o seu ego, é para massagear o seu ego, eu também te convido à conversão. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é um convite para viver uma nova vida em Cristo, focada em Cristo, centrada em Cristo. Se depois do que você leu nos versículos do capítulo 1 do livro de Efésios, se depois do que foi dito hoje aqui, você ainda não entendeu quem é o centro do Evangelho, quem é o centro, quem é o foco e qual deve ser o centro e o foco da sua própria vida, então, meu filho, você não entendeu nada ainda. Você precisa se prostrar diante do seu Criador e pedir, como Paulo pediu no versículo 18, que os seus olhos se abram, que o seu coração se abra, que a sua mente se abra e que você entenda qual é a verdadeira esperança do chamado que Ele nos fez e quais são as verdadeiras e ricas bênçãos espirituais que nós herdamos em Cristo. Porque é por Ele que nós vivemos, é para Ele que nós vivemos. A nossa redenção está nele, no nosso Cordeiro Pascal, aquele que deu a vida em nosso resgate. Nós precisamos, de uma vez por todas, colocar isso em nossos corações e jamais nos esquecer dessa verdade. Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão da nossa esperança. Que Cristo viva em nós todos os dias, abundantemente. Porque enquanto Cristo viver em nós abundantemente, nós também desfrutaremos das ricas bênçãos da graça de Deus. Nós também teremos uma esperança inabalável, porque a nossa esperança não estará pautada nas coisas terrenas, nas coisas superficiais, mas estará pautada na presença de Deus,
na presença de Cristo em nossas vidas. E nada poderá abalá-la, nada poderá retirá-la de nós, a não ser nós mesmos, ao deixar que outras coisas confundam a nossa mente. Então, assim como Paulo orou, eu também oro, para que a verdadeira esperança do Evangelho esteja sobre sua vida, para que as verdadeiras e ricas bênçãos celestiais sejam abundantes em sua vida, em sua casa, em sua família. Que nesse dia de Páscoa, que nesse domingo especial, nossos olhos estejam focados no céu, o nosso coração esteja aberto para ser cheio da presença do Espírito Santo, para que a nossa vida seja repleta das bênçãos espirituais do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e jamais perca o foco. Lembre-se, seu foco deve ser Cristo. O centro da sua vida precisa ser Cristo. Só assim você vai desfrutar das ricas bênçãos espirituais e só assim você vai estar sempre selado com o Espírito Santo, que é o penhor da sua salvação. Que Deus em Cristo os abençoe hoje e sempre. Amém.